mais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comer, se vós abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Agora pula para o verso 10, só para não ficar muito extenso. Ele respondeu: ouvi a tua voz por ti, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Agora o verso 11. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Só até aí. Irmãos, essa palavra é muito conhecida dos irmãos. Fala sobre a queda do homem, a queda de Adão. Alguns não gostam de focar nessa parte porque pensam que ela é toda a palavra que corresponde ao Evangelho. A maioria dos crentes, dos cristãos, costumam deixar apenas para convertidos, para pessoas novas na fé, como se essa mensagem valesse apenas para pessoas novas na fé, ímpios que não conhecem Jesus. Mas não é assim. Toda a palavra de Deus, o Evangelho, a cruz, ele deve ser pregado na igreja, para os crentes, para os cristãos, seja da cruz de Cristo, seja do juízo, mas deve ser pregado, porque é essa mensagem que nos edifica, que nos faz, que nos motiva e que nos faz prosseguir e não desistir. E no capítulo 3, que fala sobre a queda do homem, muito conhecido dos irmãos, chega um momento de um diabo agir. Então ele acha um momento oportuno para seduzir Eva. Então ele cria um diálogo com Eva e começa a dialogar com ela, a filosofar, e pergunta. Ele faz uma pergunta que prende e cativa a Eva. É verdade que Deus disse para você não comer de nenhum fruto, de nenhuma árvore, mas não foi isso que Deus falou, como Eva falou. Mas por que o diabo perguntou isso? Para puxar assunto, para puxar a atenção de Eva. E foi o que ele conseguiu. A partir do momento em que ele falou: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comeres, se vos abrirão os olhos como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Aqui está a proposta do diabo. E ele traz uma proposta para Eva de que ela seria como Deus, de que ela seria uma pessoa diferente, ela e Adão. E ela cai nessa tentação, ela cai na cobiça dos olhos, da carne, da ostentação dos bens. Então, juntamente com Adão, eles pecam e desobedecem a Deus. E logo em seguida, como diz nos versículos adiante, os olhos deles se abrem e eles se escondem de Deus, porque eles haviam desobedecido a palavra de Deus, e eles estavam cientes disso, de que haviam desobedecido a Deus e a ordem de Deus. Então eles vão se esconder de si e do próprio Deus, por causa da vergonha e do medo e da culpa que havia sido brotada nos corações deles. Então, na viração do dia, que é a noite, quando ela chega, Deus desce, como comumente ele fazia. Tinha comunhão com Adão e com Eva, com o primeiro casal do mundo. Deus tinha comunhão, e só que nesse dia determinado, Deus veio, só que Adão não estava lá, no seu lugar de destaque, como comumente ele ficava. Então Deus sai à procura do homem no jardim, e ele começa a dizer: Adão, onde estás? E alguns falam
Alguns se perguntam, por que é que Deus se pergunta onde está, se Deus é onisciente? Mas é simples, é porque Deus estava usando de uma estratégia para chamar a atenção de Adão, para que ele viesse a se arrepender. E aqui está a primeira palavra, a primeira atributo de Deus a se manifestar na queda do homem, é a misericórdia de Deus. Eita, porque Deus não diz, Adão, você pecou, Adão, meu juízo, olha o meu julgamento. Deus diz, onde estás? Porque ele esperava de Adão confissão, arrependimento. Mas vamos ver lá na frente que não é isso que Adão demonstra. E o que eu quero focar nesta noite é esse pequeno versículo, o verso 11. Perguntou-lhe Deus, primeiro o verso 10, que diz, quando Deus chama o homem, onde estás? Adão responde, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. E o verso 11 diz, que é Deus perguntando a Adão, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que eu te ordenei que não comesses? Eu vou ler de novo, para os irmãos. Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, me escondi. Então Deus pergunta, quem te disse que estava nu? Eita, Jesus. E eu não sei se os irmãos já se perguntaram quantas vezes os irmãos leram essa palavra, mas eu trago uma indagação aqui. Os irmãos já se perguntaram o que significa, por que Deus fez essa pergunta a Adão? Adão disse que estava nu e se escondeu, era a vergonha de Adão. Mas Deus pergunta, quem te disse que você estava nu? E eu já me fiz essa pergunta, como assim quem te disse que estava nu? E é aqui que está o cerne da palavra, um dos cernes, um dos pontos principais. Que Adão, ele não estava fugindo apenas da sua nudez física, mas da sua nudez espiritual. Eita, quando ele peca, ele desobedece a Deus. E logo vem a consciência desse erro. Logo vem a culpa, logo vem o medo do julgamento de Deus, porque ele sabia que havia desobedecido uma ordem de Deus. Então Adão se esconde, não por causa da sua nudez, mas porque ele sabia que havia desobedecido a Deus. Então, nesse versículo nós vemos a primeira fuga de Adão, que ele não aponta o seu erro, ele não confessa, jamais, de maneira nenhuma você vai ver Adão confessando o seu pecado. Ele vai sempre estar fugindo, sempre estar encontrando um caminho para fugir. E é isso que acontece com nós, conosco, com os cristãos de hoje. Nós, quando pecamos, a maioria das vezes nós procuramos um caminho mais fácil para fugir da presença de Deus para nós, porque a culpa é isso que ela nos faz, ela traz vergonha para nós. Eita, meu então Deus. Nós procuramos fugir de Deus, nós procuramos não arcar com as consequências do pecado. Então, como Adão, nós procuramos achar uma desculpa, mas o que é errado, porque Deus espera de nós confissão, arrependimento, e é essa característica que brota do verdadeiro cristão, de um coração de um verdadeiro cristão. Ou seja, um verdadeiro cristão, ele vai confessar seu pecado, ele pode até fugir por outros caminhos, mas ele vai voltar a Deus. Aleluia! Ele volta na palavra. Deus pergunta, quem te fez saber que estavas nu? Como eu havia dito, é uma dúvida, mas muitos estudiosos, eu me aprofundei nesse estudo, encontrei várias riquezas. Primeiro, a nudez era natural, ou seja, Deus havia feito os animais comumente, e havia feito, só que diferentemente dos animais, Deus havia feito Adão a sua imagem e semelhança. Então, Deus criou o homem a sua imagem e semelhança porque queria se relacionar com o homem, queria ter intimidade e comunhão com o homem. Então Deus fez ele a sua imagem e semelhança.
E a nudez era um símbolo de que Deus estava chamando o homem para intimidade, mas para a intimidade, para a comunhão com Ele. Porque foi para isso que Deus criou o homem, para a comunhão eterna, para a intimidade. Mas o homem caiu desse estado. E era comum ao homem andar pelo jardim. Era completamente puro e simples, natural. E Deus tinha feito o homem assim, era pois um símbolo da intimidade e comunhão do Criador e da criatura. Eita! E agora? Só que a nudez do homem, ela era representação de um símbolo. Como eu havia dito, era um chamado de Deus para o homem, a intimidade com Ele, a comunhão. Por quê? Só para você ter uma ideia. Quais são as únicas pessoas que podem... A única pessoa que pode ver a sua nudez depois do banheiro, é claro. O homem, a única pessoa que pode ver a nudez de um homem é a sua esposa. E da esposa é o esposo. E se assim ele não tem, ele se guarda. É por isso que você tem essas vestimentas. Eu creio que você já tinha se perguntado, você tem vestimentas assim. E no momento que você se sente livre, liberto e sem medo, é quando você está com o seu esposo, com o seu cônjuge. E isso é um símbolo. E eu creio que te traz familiaridade. Por quê? Porque a vida cristã, nós, a comunhão da igreja, é comparada com a noiva. E Cristo é o noivo. Eita glória! E nós somos chamados à intimidade. Por isso que nós somos comparados à noiva e Cristo noivo. Porque Ele nos chama à intimidade e à comunhão. E nós só temos esse vazio, essa libertação das nossas vergonhas apenas quando nós estamos com o nosso cônjuge. E com Deus não é diferente, mas é apenas quando nós nos convertemos e nós nascemos de novo, é que nós somos libertos dessa culpa, dessa vergonha. E as vestes de Cristo são as nossas vestes. Porque se você for alguns estudiosos, eles afirmam que quando Adão e Eva caíram, Deus confeccionou, Deus proveu vestimentas para ele. E alguns afirmam também que tenha sido através de um sacrifício de um cordeiro que Deus tinha proporcionado vestimenta para Adão e Eva. E isso é um símbolo do que aconteceria há milênios depois, quando Cristo viesse em carne humana, encarnado, Deus em Cristo Jesus, o seu Filho, para dar a vida por nós. Ou seja, quando Ele morre, a vida de Cristo na terra, ela representou a nossa vida. Como? A vida de Cristo ela se torna nossa quando nós nos convertemos. E a justiça de Cristo, as suas boas obras, se tornam as nossas vestes de justiça. Glória é isso que Paulo fala. E em Apocalipse fala que a igreja que Deus vive, que lava as suas vestes do sangue do Cordeiro e tem o direito de beber a água da vida. As nossas vestes são as obras de Jesus, as suas justas obras. E Deus, quando Deus proporcionou as vestes de Cristo, as vestes de justiça, símbolo do Cordeiro, agora nós podemos ter livre acesso ao Pai, comunhão e intimidade, sem culpa, sem medo, sem vergonha. Por quê? Porque quando Adão e Eva caiu, eles foram tomados pela vergonha, pelo medo, e perdura até hoje. Isso continua, porque quando nós, antes de nós sermos chamados para sermos crentes de verdade, nós éramos tomados de vergonha, de culpa, de medo, porque Deus é justo e a sua luz, quando ela paira sobre nós, é isso que se manifesta em nós: medo, culpa e vergonha, como aconteceu com Adão e Eva.
Mas esse medo, essa culpa, essa vergonha, elas são tiradas quando nós nos convertemos, quando Cristo vem em nós e nos sela e nos lava no seu sangue. Aleluia. Como aconteceu em Êxodo, na antiga aliança, quando as pessoas pecavam, os seus pecados eram expiados, eram perdoados através do sacrifício de um cordeiro. E esse cordeiro, ele morria no lugar daquele israelita pecador. Então, na cerimônia, o israelita colocava as mãos na cabeça do cordeiro e confessava todas as suas transgressões, todos os seus pecados. Então, eram transferidos para o cordeiro e definitivamente o cordeiro era morto no lugar do israelita. E esse é o símbolo do que aconteceria com Cristo. Na cruz, Cristo, ele toma o nosso lugar, ele toma os nossos pecados, e na cruz ele recebe toda a ira de Deus. Eita, que era destinada a nós, e para nós é destinada a justiça e a vida de Cristo. Ou seja, é uma troca que ocorre definitivamente e exclusivamente e claramente. Cristo toma o nosso lugar e nós tomamos o lugar de Cristo no mundo espiritual. Então Deus nos declara justos, então Deus nos declara limpos e puros. E aqui na queda do homem, agora você pode compreender o porquê que Deus fez essa pergunta a Adão. Porque Adão ele só poderia conhecer e descobrir a sua nudez através de outra pessoa, de um terceiro. Ou seja, quando Deus pergunta, quem te disse que estavas nu? Adão havia dito a Deus, porque percebi que estava nu. Mas Deus pergunta, quem disse a você que você estava nu? Foi a serpente? Foi Eva? Quem foi? Então é que Deus pergunta a Adão, você comeu do fruto proibido, a qual eu tinha ordenado a você não comer, porque ele só poderia conhecer a sua nudez apenas comendo do fruto proibido, porque ao comer do fruto proibido, ele tem a percepção de Adão, ela muda drasticamente, e daí você pode perceber a queda do homem, o quão ela foi profunda, o quão fundo o homem foi nos seus pecados. E Adão só foi se desviando de Deus. Em momento algum ele confessou os seus pecados. E aqui nós vemos um traço do que é o Evangelho. Que Cristo, que embora o homem tenha se perdido, que tenha em momento algum buscado reconciliação com Deus, e isso nós vemos quando o homem é expulso. Por que Deus expulsa o homem? Não há uma segunda chance para Adão e Eva? E Deus diz, eu perdoo vocês, e eu proporcionei roupas para vocês, porque eles não queriam voltar atrás. E eles estavam dispostos a não se submeterem mais a Deus. Porque quando eles pegam e comem do fruto, eles estavam dizendo para si mesmos, nós queremos ser independentes. Mais um traço da pecaminosidade do homem, não querer Deus como sempre. E nós vamos ver isso ao longo da Bíblia, quando Israel vai pedir um rei. Eita, Jesus! Nós queremos um rei, mas Deus diz a Moisés, não é a você que ele está rejeitando, eles estão rejeitando a mim como rei. E Adão e Eva fizeram isso. Ao comerem do fruto, eles queriam ser, entre aspas, livres e libertos de Deus. Mas quando eles fizeram isso, eles não só quebraram um relacionamento com Deus, como eles quebraram um relacionamento do casal. É por isso que você vê hoje em dia os casais se separando, tendo conflitos no relacionamento, porque um casal antigamente era puro, era justo, e eles tinham dependência um do outro. Mas hoje em dia, por causa da queda do homem, eles fazem hoje em dia como Adão e Eva, procuram esconder-se e não ter segurança. Eita, Jesus!
Mas um casal cristão é totalmente diferente, porque Deus já nos limpou, nos lavou. E, recapitulando, quando Adão e Eva são expulsos do paraíso, ali não acaba a história da humanidade. Muitos pensam que o plano A de Deus, o primeiro plano de Deus, ele tinha se estragado, não tinha dado certo. E Deus tinha um plano B, que era Cristo Jesus. Mas na verdade, Deus não tinha um plano B. O plano de Deus era Cristo Jesus. E o plano de Deus era proporcionar Cristo como expiação da humanidade. E Deus já sabia da queda do homem e da mulher. Mas o plano de Deus era, através de Cristo Jesus, a glorificação do seu nome e a salvação e o resgate de um povo. Aleluia. Então, no Éden, a história não tinha acabado. E Deus não tinha reiniciado a história. Ela estava apenas começando. E tem uma frase muito interessante que diz assim: Adão, que foi o primeiro Adão, que foi o Adão do Éden, ele levou Eva, a sua esposa, para o túmulo, para a sepultura. Mas Cristo, que foi o segundo Adão, o perfeito Adão, ele levou a sua esposa para o jardim, para o paraíso. E é isso que Cristo faz conosco. E esse é o Evangelho verdadeiro, genuíno, puro, maravilhoso, que muitas das igrejas não pregam. Que é o Evangelho que Deus vem e vem ao resgate do homem. Eu costumo muitas vezes pensar isso. Quando nós caímos, você pode ver na história do Éden, Deus expulsa o homem e ele vai e toma o seu rumo. E não está nem aí. Ou seja, movido pela ação de Deus salvar o homem. E o homem não fez nada para a sua salvação, apenas Deus. E se Deus não tivesse ido ao encontro do homem, e estava de costas para Deus, nós nunca se salvaríamos. Eita Jesus. Ou seja, da completa ação de Deus salvar o homem. E foi Deus que quis salvar o homem. E essa é a mensagem do Evangelho de Deus. Não é sobre casas, não é sobre carros, não é sobre riquezas. É sobre o Deus que se fez homem e que vem ao resgate de um povo. Aleluia. De um povo eleito e escolhido. Que vem lavar, que vem justificar. Um Deus que veio, que enviou o seu filho, que se fez, seu filho se fez carne e se fez presente na pessoa do filho, que morreu numa cruz e tomou os nossos pecados naquela cruz, tomou o nosso lugar e na cruz ele sofreu, ele suportou o inferno que eu e você merecíamos. É como uma prova, um símbolo. Imagina que você está na escola e tem uma prova muito difícil a ser feita, e você chega na hora e percebe-se que aquela prova ela já foi feita. E você pergunta: quem fez? Como foi que eu fiz essa prova? Mas o professor chega e diz: não, alguém fez por você. Eita Deus. Foi o que Cristo fez por nós. Aleluia. Ele tomou o nosso lugar. E para nós entendermos, quando nós chegarmos diante de Deus no juízo, isso que eu estou dizendo para vocês é o Evangelho verdadeiro. Não na sua completude, mas no seu traço. E quando nós chegarmos diante de Deus, o que Ele vai dizer-nos, nós não estamos condenados diante dele, foi porque, ou seja, nós não sermos enviados para o inferno, vai ser porque alguém tomou o nosso lugar. Ou seja, alguém teve de suportar o inferno em nosso lugar. Ou seja, Deus, como homem Pai, Ele tinha de punir um homem pecador. Deus não tinha obrigação nenhuma de nos salvar.
Deus não tinha a obrigação nenhuma de perdoar o homem. Você poderia dizer, mas Deus é amor. Não, Deus é amor, mas Ele é justiça. Então, a sua justiça demandava que Ele condenasse o homem ao inferno. Glória. Dignos e merecedores do inferno era nós. Nós éramos dignos do inferno. Então, quando nós estamos diante do juízo, o motivo da gente não ser enviado ao inferno foi porque Cristo tomou o nosso lugar. Então, guarde essa palavra no seu coração para ter essa oportunidade no nome do Senhor Jesus.